Ok, vamos nesse vídeo ver o que é que vem a ser a estacionariedade forte e fraca. Isso aqui é fundamental para a gente utilizar os nossos vetores autorregressivos. E assim vamos iniciar vendo aqui o que é que vem a ser uma estacionariedade forte. Essa estacionariedade forte também tem outro nome chamado aqui, ó, estacionariedade estrita ou estritamente estacionária. Também a gente vê dessa forma em livros. Então vamos ver. Aqui a definição de algo estritamente estacionário é o seguinte. Nós temos aqui uma distribuição conjunta dada pelos seguintes termos aqui. Vou colocar R de T, vírgula, 3 pontinhos aqui, R de TK. Eu tenho que essa distribuição conjunta ela é idêntica a essa outra distribuição aqui, que é R de T1 mais T, vírgula, 3 pontinhos aqui, que continua, né, de RTK mais T. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que estou pegando essa minha distribuição conjunta e dando um deslocamento de tempo igual a T aqui, ó. Acrescentando esse termo T a todos os demais termos que eu tenho aqui na minha distribuição. Sim, aqui está faltando um, ó. Isso é T1. Então eu começo de T1, T2, T3, T4 até o TK. Aí aqui eu pego T1 mais T, T2 mais T, T3 mais T, até TK mais T. Ou seja, eu dou um acréscimo de um tempo, né, um deslocamento, e mesmo assim eu tenho a distribuição conjunta, atenção, sendo a mesma. Isso para o caso de estacionariedade forte ou estacionariedade estrita. E isso tem que acontecer, né, isso precisa acontecer para todo T, esse Tzinho que eu adiciono aqui, ó, onde K é um inteiro positivo. E T1, aqui, 3 pontinhos, TK é uma coleção de K inteiros positivos. Então, simplificando toda essa frase, né, dizendo em outras palavras, eu tenho que esse termo daqui ele é invariante na mudança temporal. Isso vai ficar mais fácil de entender agora com um gráfico. Vou fazer um gráfico aqui para facilitar a compreensão disso. Veja só, eu tenho o eixo Y e tenho o eixo aqui X. Que aqui no caso o X eu vou dizer que é o meu tempo. Então eu vou ter agora uma série temporal que vai ficar variando aqui. Ela está variando no decorrer do tempo. Estacionária significa que, vou até pegar isso aqui, ó, os níveis aqui são iguais. Significa que independentemente da janela temporal da minha análise, atenção a isso aqui, ó, independentemente da janela de avaliação que eu pegar, por exemplo, eu pego aqui essa janela de avaliação. Então essa janela contém todas esses pontos variando. Independentemente disso daqui, né, que eu pegar aqui, ou eu pegar essa janela aqui nessa outra posição, esse comportamento que está aqui é exatamente idêntico a esse que está aqui, o outro aqui, ó. Porque eu peguei, né, fiz esse deslocamento como ele estava colocando. Ó. Ele botou o T a mais, né, eu desloquei o T a mais e em relação a essa eu tenho a mesma distribuição conjunta. Atenção a essa palavra, né? Então eu tenho o comportamento exatamente igual. Em outras palavras, eu estou dizendo também que eu tenho o seguinte, ó, que eu tenho a minha média aqui, ó, tá vendo que aqui tem um valor médio? Vou botar aqui como de referência sendo zero, o valor médio. Se eu pegar a média nessa parte aqui, ó, nessa janela, bem como a média nessa outra janela daqui deslocada, bem como, independentemente da posição aqui, eu pegar outra janela, eu vou ter sempre a minha média constante. Então, a minha média vai estar constante aqui, que vai ser aqui no caso igual a zero. Note também que eu vou ter o desvio padrão ou a minha variância aqui, ó, a minha variância ela está fixa, independentemente também da posição ou aqui nessa janela, ou aqui nessa outra, ou também invariantemente com relação ao tempo, eu vou ter o meu desvio padrão ou a minha variância constante. A variância de R de T também ela é constante e vale, vou chamar aqui sigma T. Entretanto, quando a gente está falando aqui em termos de variância, é muito utilizada a ideia de covariância. Então, a covariância ela vai ser medida, né, de uma relação RT com RT
menos um L, ou seja, dado um lag. Esse L é um lag, é um distanciamento, é um valor, né, de espaçamento que eu faço para calcular a covariância entre duas medidas. Porque a covariância entre uma medida atual com uma medida imediatamente anterior devido a esse deslocamento aqui do L. E essa covariância, atenção, ela precisa ser constante, então ela é igual a um valor aqui que a gente vai chamar de gama, e esse valor gama, ele só depende, né, ela é constante independentemente do tempo, mas ela só depende do tamanho do lag. Então, por isso que eu boto um Lzinho aqui, porque é gama dependente do lag que eu aplico. Então, essas duas características principais são: eu tenho a média constante e eu tenho a covariância aqui também constante, independente do tempo, só dependendo aqui do lag que eu dou para fazer essa captura. E esses dois tipos de comportamento aqui, ó, esse aqui, bem como esse junto, né, só eu querendo respeitar esse tipo de informação, vai tornar com que a minha série ela fique estacionária, ela seja estacionária, porém uma estacionalidade mais fraca quando comparada com essa estacionalidade restrita aqui. Ela é algo muito forte na estatística, porque a distribuição conjunta ela é idêntica, olha só. Então aqui é algo muito restrito. Porém, quando eu pego essas características da média não variando aqui com o tempo e também da covariância não variando com o tempo, só dependendo do lag, eu já tenho uma chamada estacionalidade. Deixa eu até colocar aqui. Vou chamar tudo isso, né, todas essas condições aqui, ó. Isso aqui é uma estacionalidade fraca. E por que é importante a estacionalidade fraca? Ela é importante porque é raro, é muito raro a gente ter uma estacionalidade estrita, e a fraca já é mais fácil de se observar na prática. A gente já observa aí nos fenômenos com maior frequência esse tipo de estacionalidade e já é útil o suficiente aqui para a gente fazer as previsões. Então a gente precisa ter essas características dentro dos nossos modelos, inclusive para a gente começar a aplicar o VAR. Se eu tiver duas séries, por exemplo, as séries xt e y de t, eu preciso que ambas sejam estacionárias para eu poder usar o método de vetor autorregressivo. Isso aí é uma necessidade básica. Tudo certo? Então existem vários métodos aí, como o método de Dickey-Fuller e também Dickey-Fuller aumentado, que servem para a gente conseguir, né, no caso fica o A aqui, A Dickey-Fuller, que é o A fica na frente, que é Dickey-Fuller aumentado, é o teste ADF ou DF, que a gente utiliza para ver se a série é ou não estacionária. E eu vou mostrar como calcular isso, né, como obter esses valores, como determinar se as séries são ou não estacionárias nas aulas práticas, utilizando aqui as ferramentas estatísticas, que no caso a gente vai focar na ferramenta Python. Um ponto interessante antes de a gente finalizar a aula aqui é o seguinte, que se a minha série, né, a gente representa uma série assim, RT, a gente abre e fecha aqui, ó, chaves, a gente representa a série, né, se a minha série R de T, ela tem distribuição normal, né, se ela tem aqui a distribuição normal com média e desvio padrão, que no caso a gente aqui representa até por variância, né? Então a variância é o desvio padrão ao quadrado. Se a gente tem esse comportamento da nossa série temporal, então, a nossa estacionalidade estrita, que a gente chama EE, é equivalente à estacionalidade fraca. Isso aqui é só um ponto para a gente deixar de observação. Então, estou aguardando você no próximo vídeo para a gente dar continuidade aqui aos estudos dos vetores autorregressivos. Até logo!